Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Pausa na Programação. Aqui nós falamos sobre carreira, trajetória e os assuntos do momento da área de TI. Eu quero começar agradecendo os nossos patrocinadores. BTO Gestão Completa de TI. Oakmont Group, especialistas em cibersegurança. Whitetech, sua TI, nossa prioridade. Mundo 365, o seu parceiro de sucesso em tempo integral. Advanced Informática, a sua consultoria em produtividade, segurança e nuvem Microsoft. Estúdios Vida Moderna, torna o seu podcast em realidade. Uniker, a plataforma de CSP com as suas regras de negócio. E eu quero aproveitar e te convidar para seguir o Pausa na Programação em todas as plataformas de áudio e vídeo, se inscrever no nosso canal do YouTube e seguir o Pausa na Programação no Instagram, @Pausa na Programação. Hoje eu tenho a honra de receber um convidado muito especial. Ele é o primeiro Microsoft MVP de Copilot no Brasil. Ele é especialista em dados, uma carreira de quase 20 anos na Petrobras. Além disso, ele é criador do Planilheiros, um projeto que já transformou a vida de milhares de pessoas. E atualmente, ele é gerente geral de informações estratégicas da Diretoria de Governança e Conformidade na Petrobras. Fernando Garcia, muito obrigada por ter vindo conversar com a gente hoje. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês. A todos que estão nos assistindo também, é uma honra estar aqui com vocês conversando e acredite, eu estou muito feliz por essa oportunidade. Ele é um lorde. Esse episódio aqui tá difícil de gravar, gente, porque a gente fica conversando aqui e eu queria que vocês estivessem aqui vendo os bastidores, porque a gente já falou tantos assuntos. Que pessoa maravilhosa. Segue ele tem no LinkedIn dele informações maravilhosas. Ele é o cara. Eu acho que eu nunca falei isso aqui, hein? Vocês sabem que eu sou exagerada, mas eu nunca falei isso aqui. Fernando Garcia. Fica à vontade. E para quem só está ouvindo a gente, ele é o cara que vocês ouvem lá no Planilheiros. Garcia tem milhares de seguidores. 500. Olha só, maravilhoso, gente. Tudo de bom. Garcia, eu queria que você contasse aqui para a nossa audiência como você começou na área de TI. Conta para a gente a sua trajetória. O microfone é seu, eu vou ficar quieta porque eu estou aqui babando. Olha, cuidado com o que você pede. Mas vamos lá. A minha trajetória na TI começou à época da minha faculdade, lá dos idos dos anos 90. Já estou entregando aqui minha idade. Mas começou ali. Eu fiz faculdade de administração de empresas. E na disciplina de administração, haviam duas coisas que me chamavam muito a atenção. A primeira delas, filosofia, uma cadeira que eu adoro, gosto, estudo, converso sobre, porque nos ajuda a entender um pouco do sentido da vida, né? E a outra cadeira era a cadeira mais voltada para exatas. Embora não existisse uma disciplina de informática ou de TI na administração, no finalzinho da faculdade, existia o que eles chamavam de jogos de empresa, né? E nos jogos de empresa existia uma necessidade da gente lidar com tecnologia. Ali eu comecei a encontrar o meu caminho para a área de TI, né? Logo em seguida, eu comecei a trabalhar na área financeira, no Banco do Estado do Espírito Santo, e no banco me colocaram para atuar como aprovador de crédito consignado. Então foi meu primeiro grande desafio, aprovar crédito consignado das pessoas que iam até as lojas e faziam compras parceladas no carnê, famoso carnê. À época o cartão de crédito ainda era um privilégio para poucos, né? E aí eu desenvolvi um sisteminha em Excel para facilitar a minha vida de análise de crédito. Então, o objetivo era esse, era facilitar a análise de crédito, enquanto os meus colegas eram 18 pessoas, né? Trabalhavam ali nas baias, trabalhava feriado, Natal, porque é a hora que o ser humano está comprando, está gastando. Então, era a hora que a gente tinha que trabalhar. Enquanto os meus colegas faziam aprovação de crédito em média em 30 minutos, eu fazia em 10. E isso chamou a atenção do coordenador à época. Ele falou: ô, jovem, vem cá, por favor, o que você faz de diferente? Eu estava me segurando para não rir, mas não tem jeito. O que você faz de diferente aí
que está acontecendo, você faz em menos tempo e as suas aprovações no futuro tendem a dar menos problema, com o histórico que a gente já tem aqui. Né? O que você faz? Eu falei, olha, eu desenvolvi aqui um sisteminha Excel, conectado aqui com a API do banco, do Serasa e tal, para conseguir pegar esses dados de uma forma mais rápida e conseguir responder as perguntas que eu preciso responder para dar o feedback para o lojista, que está lá com o cliente na frente dele esperando o resultado, sim ou não, vai conseguir comprar, parcelar lá o bem, o item que ele quer comprar em 24 vezes, 36 vezes. Isso chamou atenção, ele levou isso para o gerente à época, e aí eu não acredito em sorte, eu acredito em oportunidades, né, em você estar no lugar certo, com a pessoa certa, enfim, dos planetas estarem alinhados. À época, um funcionário do banco, eu era estagiário, um funcionário do banco ia se aposentar de uma outra área que fazia análise de dívidas renegociadas. E naquela época, finalzinho da década de 90, as dívidas renegociadas foram feitas em outras moedas que não real. Então, era um trabalho hercúleo você conseguir, primeiro, trazer a dívida de uma moeda diferente, cruzeiro novo, cruzado, para o real, e depois calcular juros, moras, para saber que aquela dívida ia ter agora um novo valor. Esse funcionário se aposentou, era o Ailton, me lembro bem o nome dele, e como eu tinha feito o trabalho de Excel lá na outra área, me convidaram, falaram, olha, você não quer ir trabalhar lá na diretoria de crédito consignado? Eu falei, diretoria? Caramba, esse sim é um upgrade, né? Fui para a diretoria e comecei a otimizar a planilha do Ailton. Coloquei VBA para rodar, meu Deus do céu, Benito estiver ouvindo isso, Benito vai me matar. Coloquei VBA para rodar, enfim, otimizei o processo. E aí o estágio que era de 1 ano acabou se tornando 4 anos. Ali eu comecei a entender o poder da tecnologia a favor da produtividade pessoal e a favor de gerar um serviço melhor. Me formei. E aí eu vou contar uma história curiosa aqui, Rosane. Não vale rir. Tá? Não, pera, então deixa eu rir antes. Uma história curiosa que é o seguinte. Nessa época que eu estava acabando a faculdade e já estava estagiando, a minha mãe, digníssima, ela tinha um determinado pavor, porque eu gostava de jogar joguinhos de computador. Né? Como todo bom adolescente ou pré-adulto, estava ali na época do Counter-Strike. Eu não sei se você conhece esse joguinho, mas é um joguinho de polícia e ladrão. Tá, basicamente era isso. E naquela época não tinha internet em casa, a internet era discada ainda. A gente tinha que ir para lan house jogar. Então eu trabalhava, eu estudava, e depois que eu chegava da faculdade eu ia para lan house jogar Counter-Strike com os amigos. E evidentemente nenhuma mãe gosta de que o filho esteja envolvido em um jogo de tiro, né? Minha mãe não é diferente. Quando eu acabei a faculdade... Eu tô me segurando, eu tô conseguindo. Quando eu acabei a faculdade eu falei para minha mãe, mãe, olha só, eu vou ser pro player. O meu objetivo de vida é ser pro player. Hoje dá dinheiro, hoje tem TikTok só para isso. Mas naquela época, lá na década de 90, não tinha, né? Nem rede social mal existia. Depois foi chegar o Orkut. Mas, enfim, ela falou, não, negativo. Filho meu não vai ser jogador de tiro, não. Filho meu vai trabalhar, vai passar em concurso. Eu falei, olha, mãe, não nasci para isso, não. Ela nasceu... Vamos fazer o seguinte, filho, vou fazer um acordo. Você vai fazer a sua pós-graduação em tecnologia, porque é o que está agora no mercado, está quente, né? Você vai conseguir emprego. E depois que você acabar a sua pós, você decide o que você quer da sua vida. Sua mãe é visionária. Visionária. Aí eu falei, tudo bem. Aí ela foi lá, me matriculou na pós-tecnologia, lá em Vitória, na época a gente morava em Vitória, Espírito Santo. Me matriculou, tudo bem, ok, aconteceu. Fui fazer a pós e aí consegui... me aprofundar, né? A tecnologia não era só o Excel. Tinha muito mais coisa ali atrás. Programação, linguagem, modelagem, enfim. Fiz uma pós de 1 ano e meio, bem técnica, desenvolvimento de sistemas orientados ao web. O web, na época, estava começando. Então, com interface web, o sistema ali modelado em Java, enfim, orientado a objetos, era uma maravilha. Acabei a pós. Mãe, ó... Acabei a pós. Chegou a hora de virar pro player. Claro, meu filho, fica à vontade, a vida é sua, você vai, segue a sua vida. Tá bom. Um belo dia, chego eu do Corujão, ou seja, passei a madrugada toda jogando lá com meus colegas na house.
Cheguei era umas 4 horas da manhã, adolescente, nem tomei banho. Deitei na cama do jeito que estava e dormi. Mas peraí, adolescente você já estava fazendo pós? Não, eu entrei na faculdade com 16. Ah. Né? Acabei com 20, após eu terminei com 22. Então, ainda era Caraca, adolescente, né? com 22? Mesmo assim. Aí, beleza, aí nesse dia eu cheguei, fui dormir, 6 e pouquinho, minha mãe foi lá na cama, filho, aquela cutucada no braço, né? E eu, poxa, acabado de chegar, tava morrendo de sono, eu falei, tá de sacanagem. Mãe, tá de sacanagem. Então, é porque você tem concurso hoje. Como? Hein? Não, você tem concurso, eu te inscrevi no concurso da Petrobras. Falei, hein? Petrobras? Mãe, eu não tenho nem carro, nem carteira, nem quero ter. Petróleo não é comigo. Não, você vai fazer, eu te inscrevi no concurso, você vai fazer. Nível superior, filho, olha que legal, você tem sua pós-graduação, você vai fazer. Aí me levantou da cama à força, fez tomar banho, né? Fui fazer o concurso, né? Fiz o concurso bravo da vida, né? Pô, tá de sacanagem, né? Concurso público. Não quero fazer isso. Eu tinha uma imagem completamente distorcida do que era um servidor público. Mas, enfim, passei. Isso porque estava com sono. Passei no concurso, né? E aí começou a minha trajetória dentro de uma grande empresa, né? Completamente diferente das experiências empregatícias que eu tive até então, né? Depois do banco, eu trabalhei numa empresa de software, de criação de software para ensino de concursos públicos. Olha a analogia. Uhum. Depois eu trabalhei fazendo consultoria para uma grande empresa aérea do Brasil. E aí passei na Petrobras. Quando eu passei na Petrobras, eu falei, opa, agora eu acho que a brincadeira vai ficar mais séria, né? Porque, enfim, mas o curioso é que eu fiz o concurso em 2004 e a Petrobras só me chamou em 2006. Né? Então demorou um tempo para ser convocado. E quando a Petrobras ligou, eu estava com dengue, porque a gente morava no centro da cidade, eles mandaram o telegrama para o centro, mas nesse interim a gente se mudou para outro bairro. Então o telegrama foi para lá e eu não estava lá, então eu não fiquei sabendo que passei. A sorte é que o rapaz do RH ligou para o telefone fixo, que a gente só transferiu de um imóvel para o outro, e aí eu estava com dengue, eu atendi, mas eu não lembrava que tinha feito concurso da Petrobras 2 anos atrás. Uhum. Ele, aqui é o Vaneir, do RH da Petrobras, queria falar com o senhor Fernando Augusto. Falei, pois não, sou eu. Então, o senhor passou no concurso? Falei, não, cara, não passei não. Tá enganado. Pum, desliguei o telefone. Isso vai se repetir na minha trajetória, você vai ver daqui a pouco. Sério? Aí ele ligou de novo. Olha, é o Vaneir da Petrobras, o senhor passou no concurso. Falei, o concurso, rapaz, eu tô com dengue, cara. Ele, não, mas o senhor tem que se apresentar hoje, o senhor vai perder a vaga. Se o senhor não vier hoje, a gente vai chamar o próximo da lista. Eu falei, pensamento bovino, né? Tá, então eu vou. Aí fui, entrei, enfim. E aí a Petrobras escolheu me colocar na TI. Não fui eu que escolhi a TI. Eu fiz concurso para administrador, que foi o que minha mãe me inscreveu. E ela me colocou na TI por causa da pós-graduação, que foi na área de TI. E aí comecei a trabalhar dentro da companhia. Fiquei na TI por 9 anos. Foram 9 anos de muito aprendizado. Né? Porque uma coisa é você aprender a teoria. Outra coisa é você ver a TI na prática. E foram momentos maravilhosos, né? Encontrei com pessoas fantásticas nessa jornada de 9 anos. E aí, depois de 9 anos, eu falei, cara, tá na hora de conhecer um pouco mais da Petrobras. A Petrobras é muito grande, né? É uma empresa maravilhosa. Tem vários negócios dentro dela, né? Tem exploração e produção de petróleo e gás, tem o refino, tem comercialização e logística, tem as áreas corporativas, enfim, é um mundo. E aí eu fiz um processo de seleção interna, que na época existia, e fui trabalhar no IP. Fui ver o óleo, fui sentir o óleo, né? Caramba, lembra da imagem dos presidentes que põem a mão no óleo assim, coloca naquele roupão laranja? Eu queria fazer a mesma coisa. Isso porque você nem gostava de carro, carro, não queria tirar a carta. Tirar a carteira com 23 para 24. Né? Porque meu pai sempre falava assim, filho, eu falava, pai, posso pegar seu carro? Você me ensina a dirigir? Ensino quando você tiver dinheiro para pagar o estrago que você porventura possa fazer. Aí eu falei, bom, como eu não tenho dinheiro, então eu não quero. Eu não quero dirigir, não. E aí fui, fiquei lá na TI, e no finalzinho da TI, antes de ir para o IP, a Petrobras lançou uma rede social chamada Connect. Interna, né? Não tinha acesso externo. Ela só podia ser acessada dentro das dependências da companhia.
E aí eu entrei nessa rede social e falei, caramba, vou criar uma comunidade aqui. Pausa. Antes da Petrobras, antes dos joguinhos, eu já tive uns projetos de TI paralelo. Antes do Napster, eu tinha um site que vendia MP3. Antes do Napster, lá atrás. Então, eu demorava uma noite toda para fazer o upload e tal, até o dia que eu recebi uma carta de uma gravadora dizendo que eu estava fazendo uma coisa legal, eu parei, né? Depois, eu tive um fórum, um site que era um fórum de discussão sobre carros japoneses, porque eu gosto de carro japonês. E tinha encontros no Brasil todo, a gente ganhava dinheiro vendendo produto, adesivo, camisa, no próprio encontro, era pago, a gente alugava locais, eram 1000 carros no encontro. Enfim, tive também este projeto, e aí veio o Connect. Aí eu lembrei desse projeto, falei, cara, eu tive um fórum com milhares de seguidores, eu já sei como funciona. Você é bom de rede social, né? Ah, eu gostava. Eu gosto. Porque ela dura até hoje. De um jeito ou de outro, ela me persegue. E aí, cara, no Connect eu falei, vou criar uma comunidade aqui para compartilhar um conteúdo que eu julgo importante e que aqui na companhia e até mesmo no país eu não vejo isso acontecer. À época, 2013, setembro de 2013, existia já dentro do Excel há 3 anos 2 suplementos que potencializavam a parte de dados dentro do Excel, que era o Power Query e o Power Pivot. O Power Query para fazer a parte de ETL, com uma interface gráfica maravilhosa que qualquer pessoa, ainda que não trabalhasse com dados, que não fosse especialista, conseguia, com cliques, né, drag and drop, fazer, que nada mais é do que a mágica que Bill Gates fez quando transformou o DOS em Windows. Ele só replicou esta mágica no Power Query para fazer ETL, que não tinha ninguém usando, não tinha conteúdo na internet em português do Brasil falando sobre, não tinha nada. E o Power Pivot é o suplemento próximo, que é a parte de modelagem de dados. E que trazia para o Excel a possibilidade de trabalhar com até 1 bilhão de linhas de dados, né? Enquanto cada planilha tinha 1 milhão, e quando você põe 500 mil, ele senta, né? O Power Pivot trazia essa possibilidade, eu achava aquilo incrível. Eu falei, gente, eu preciso compartilhar com as pessoas isso. É um cartão de crédito ilimitado. As pessoas têm que conhecer isso, não pode ficar sem. E aí, na comunidade que eu criei, existiam outras 2 comunidades, ou 3, eu não me lembro a época, mas já existiam comunidades que versavam sobre Excel. Porém, nas 3, ou nas 2, não me lembro quantas, não existia conteúdo. Eu entrei em cada uma delas e falei, bom, se já existe, eu vou começar a fomentar essa comunidade com esse tipo de conteúdo que eu acho legal. Isso vai ajudar a Petrobras a ter uma produtividade melhor. Não só os colegas, mas a empresa. Como não tinha nada, eu criei a minha comunidade e aí eu fiquei igual um maluco por 1 mês, literalmente. Se você olhar hoje na letra fria, é um doido, porque eu criava a pergunta e eu respondia a pergunta de mim mesmo. Né? Porque como é que eu ia esperar que alguém fosse perguntar sobre Power Pivot e Power Query se esse conteúdo ainda não era conhecido? Então eu fazia esse papel de maluco. Eu perguntava a dúvida e eu respondia a dúvida. Então eu fiquei 1 mês fazendo, gerando conteúdo. Porque só existe seguidor se você entra em algo e encontra ou algo novo que te chama atenção ou algo que você estava procurando. As outras 2 comunidades não existia nada. A minha tinha. A partir desse momento, comecei a divulgar isso internamente dentro da companhia e, para minha surpresa, um belo dia, de 200 seguidores, existiam 4.000. Uau. Foi assim. Né? Isso a gente está falando de 2013. Uhum. Né? Subiu muito rápido e começaram a demandar conteúdo. A parte boa é que quando você tem muitos seguidores, no fórum, no começo, eles traziam as perguntas e não tinha ninguém para responder, porque o tema era novo, então cabia a mim não fazer mais o papel de doido, de ter que perguntar, mas eu já tinha que responder. Então já tinha ganhado ali um bônus. Eu agora só respondia. Com o tempo, eles foram pedindo conteúdo e foram pedindo para que eu criasse um curso. Ô, Garcia, você não pode criar um curso aqui sobre esse tema? Eu falei, cara, posso. Aí fui para casa, sentei, criei lá um curso, um conteúdo. Falei, tá, mas e agora? Como é que eu oferto isso? Na própria comunidade. Cheguei na comunidade e falei, gente, ó, tá aqui o curso. É esse aqui, são 8 horas, estou disponível. Quem quiser fazer,
paga a minha passagem, eu vou até a sua área e treino a sua equipe. É isso. Rapaz. Por que eu fiz isso? Muita gente, para minha surpresa, porque como a Petrobras é uma empresa continental, ela está em muitos estados do país e fora do país, começou a surgir demanda de tudo quanto é lugar. Para mim foi uma baita oportunidade, porque eu comecei a conhecer a empresa nessas suas atividades, né? Então eu fui viajar pelo país todo, dando treinamento presencial, sala de aula, não era vídeo gravado, não, era lá, sala de aula mesmo. E isso acabou me trazendo uma notoriedade dentro da organização, né? Tem um maluco aí, um careca, que fala dos negócios aí dentro do Excel, que transforma o Excel numa baita ferramenta de análise de dados de analytics. Em 2015 chegou o Power BI. Em 2015 eu já estava famoso na Petrobras. E aí em 2015 aconteceu o seguinte: olha, Garcia, por que você não grava um vídeo para o YouTube? Nessa época, sendo bem honesto com você, Rosane, e com quem nos ouve, eu nem sabia o que era YouTube. Eu era um cara ali, né, fazia o trabalhinho da Petrobras ali. Naquela época a internet não era liberada para todo mundo também, né, tinha isso. E eu falei pro Oswaldo, foi o Oswaldinho que me sugeriu isso. Infelizmente ele faleceu na Covid, mas foi um cara sensacional na minha vida. Ele falou: Garcia, o conteúdo que você gera não pode ficar preso só na sala de aula, você precisa levar isso pro YouTube. Eu falei: Oswaldinho, eu não sei nem gravar vídeo, quiçá falar com uma câmera, não faço ideia de como isso acontece. Você vai conseguir. E aí ele ficou por um mês, ele trabalhava atrás de mim, né, na cadeira atrás de mim. Por um mês, eu chegava no trabalho de manhã, ele falava: Fernandinho, já gravou? Ele me chamava de Fernandinho. Já gravou? Eu falei: cara, ainda não. Enfim, cheguei um dia em casa, você vai conhecer melhor do que eu, Windows Movie Maker. Abri esse troço e fui gravar o vídeo. Tosco! É tosco, né? Nem aparecia, porque não tinha câmera. Era só voz e a tela sendo capturada com o ensinamento. E no dia seguinte eu levei, mostrei para o Oswaldinho. Ele falou: é isso, cara. Eu falei: pô, Oswaldinho, mas tá tosco demais. Não sei editar. E os erros estavam lá, né? Porque a gente erra fazendo, não tem jeito. Ele: não, cara, pode publicar, publica aqui, que vai fazer sucesso. Eu falei: Oswaldinho, cara. Ele: não, cara, vai, publica Todo aqui. mundo precisa de um Oswaldinho na vida, né, não? Oswaldinho, cara, nossa. Qual o sobrenome dele? Oswaldo Taira. Oswaldo Foi Taira. Taira. E foi aniversário dele agora, dia 1º de setembro. Seria o aniversário dele. E o meu é dia 2 de setembro, então não tem como esquecer. É um atrás do outro. Ele é um ser humano, foi um ser humano muito importante para mim. E aí eu publiquei lá na comunidade o vídeo. No dia seguinte, o que tinha de e-mail na minha caixa pedindo mais. Eu quero mais, qual é o próximo capítulo, quando é que vai estar disponível? Eu falei: meu Deus do céu, Oswaldinho, olha só, olha isso aqui. Olha isso aqui, jovem. Ai, meu Windows Movie Maker. Aí, agora falta fazer no YouTube, né, Garcia? Pega esse negócio aí e coloca no YouTube. Eu falei: não, Oswaldinho, mas cara, tem a marca da Petrobras aqui, tem eu falando da Petrobras, não pode, né, cara? É um negócio interno. Então regrava e não fala da Petrobras. É simples, Garcia. Vai lá. Então, beleza, aí cheguei em casa, gravei um genérico, né, sem citar Petrobras, mas com o mesmo conteúdo, e publiquei na comunidade interna e criei o canal chamado Planilheiros. Uau! Assim surge, 2015, junho de 2015, canal Planilheiros, que era o mesmo nome da comunidade interna, também era Planilheiros. Publiquei o vídeo. Não teve o sucesso imediato que o Oswaldinho me falou que ia ter. Não teve. Mas, óbvio, é curioso, porque é diferente você gravar para um público interno, que a gente sabe mais ou menos qual é o tipo de trabalho, qual é o tipo de atividade. Os exemplos que eu usava, embora com dados fictícios, eram exemplos de negócio da minha realidade, do que eu sabia que acontecia. Será que isso também seria assim no YouTube? Será que aquele conteúdo que eu estou gerando para uma comunidade interna serviria também para um público que eu sequer conheço, que eu não sei nem qual é o alcance? Eu não tinha ideia. Não fazia ideia. E aí, o Oswaldinho falou: então, Garcia, agora você tem que comprar uma câmera. Oswaldinho, tá de sacanagem, né, meu irmão?
Quem vai pagar pela câmera? Você. Eu falei, pô. Aí beleza, aí comprei uma webcam bem fajuta, mas comprei. E aí passei a aparecer nos vídeos, né? Então já foi para mim um desafio maior, porque agora a minha imagem estava sendo exposta. Resumindo a história, um belo dia, meu telefone toca, celular, e era o senhor Adriano Rodrigues, à época, funcionário do meu grande amigo Gataz. Gustavo Gataz. Aí o Adriano me liga, alô, é o Fernando Garcia? Sim. Aqui é o Adriano da Microsoft. Ah, tá bom. Pum, desliguei. Mas você gosta de Não desligar? falei? Você vai imaginar que a Microsoft vai te ligar no seu celular que você não deu pra ela? Quem imagina isso? É trote, cara, com certeza. Blum. Desliguei na hora. Aí ele, como o Vaneir da Petrobras, ele foi insistente. Ô, Garcia, então, aqui é o Adriano da Microsoft. Falei, sim, claro. Não. Como é que você me prova que o senhor é da Microsoft? Você tem como mandar um e-mail, alguma coisa, só para eu saber que não é um trote? Não, eu mando sim. A gente está querendo fazer um evento aqui na Microsoft em São Paulo para falar sobre o Power BI. E o conteúdo que você gera na internet sobre Power BI é incrível. Você não gostaria de fazer uma palestra aqui? Tá. Gostaria, né? Nunca me imaginei fazendo palestra. Mas eu lembrei do Oswaldinho. Também nunca me imaginei fazendo vídeo. Então, por que não, né? Vamos lá. Vamos fazer. E aí, foi surreal, porque foi num final de semana. A Microsoft não é onde ela é hoje, ela é em outro prédio. A gente colocou 350 pessoas na Microsoft no final de semana. E o final de semana é que o prédio não abriria normalmente, né? O prédio abriu só para o evento. E os seguidores do YouTube, do canal Planilheiros, lotaram a Microsoft. Eu lembro da cara do Gustavo Gataz na época. Tipo assim. Bochecha vermelhinha. E eu tenho essa foto, eu tenho uma foto. Ô, Gataz. Eu tenho. Desculpa, Gataz. Ele olhando pro Adriano, tipo assim, não acreditando aquele hall da Microsoft lotado de gente em pleno sábado e domingo para passar o dia inteiro ouvindo dois malucos do Planilheiro falar de Power BI. E aí naquele dia caiu mais uma ficha para mim na minha cabecinha careca aqui. Falei, gente, o YouTube é muito doido. É fenomenal o alcance disso. Quando que eu ia imaginar que as pessoas iam sair de casa, de vários estados do país, não só de São Paulo, para participar de um evento em que dois desconhecidos, eu e o Rui, na época, falamos sobre tecnologia, sobre o que a gente já faz no YouTube. Então, para a gente era natural. Mas mover as pessoas nesse sentido me chamou a atenção e eu fiquei com uma sensação no final do evento de achei meu propósito. Sempre fiz isso de alguma forma, mas agora eu tenho certeza qual é o propósito. Então, deixa eu aproveitar, né, e te perguntar, o que te move? Ajudar o próximo. É o que está no meu LinkedIn, né? O seu sucesso é o meu sucesso. E você sempre falou isso comigo na prévia. Uhum. É isso. Assim, a gente precisa entender que a vida é um presente. E ela é muito breve. Ela passa muito rápido. Por que que a gente perde tempo criando picuinha? Por que que a gente perde tempo odiando a pessoa que pensa diferente? Gente, pensar diferente é o que nos torna únicos. A gente não pode ser, se ele pensa diferente, ele é meu inimigo. Não é para ser assim. As pessoas precisam pensar diferente para a gente evoluir enquanto sociedade, enquanto ser humano, enquanto espécie. E ajudar o próximo é isso, é você ver que o que você está fazendo, às vezes para você é pequeno, mas para o outro é tão grande, é tão transformador, e a sensação que isso traz, não tem dinheiro, não tem cartão de crédito, não tem casa nas Ilhas Virgens, não tem carro, não tem nada que traga essa sensação. E o Planilheiros, o YouTube, ele começou a mostrar para mim essa sensação cada vez mais latente, porque assim como chegavam as dúvidas nos vídeos, chegavam os depoimentos espontâneos do quanto aquele conteúdo ajudou alguém a mudar de emprego, a conseguir um aumento, a entrar no mercado de trabalho, a dar uma condição melhor para a família, a conseguir colocar um filho num colégio particular. Gente, vocês têm noção do que é receber esse enxame
de coisa boa, de energia positiva. Isso é maravilhoso. É isso que me move. É essa energia que sai aqui de dentro e me faz acordar todo dia querendo ser alguém que, nesse dia, que é mais um presente, eu ajudei alguém. No começo foi pelo Planilheiros. Se você pensar mais para trás, nos fóruns de discussão, que a gente falava sobre temas técnicos, por exemplo, dos carros japoneses, ajudei um monte de gente. No Planilheiros também, e agora como líder, né? O líder, ele precisa ter isso nativo. Como é que você vai conquistar o respeito de um time? Como é que um time vai olhar para você e falar, caramba, eu tenho orgulho de pertencer a este time, de ser liderado por esta pessoa, se a gente não tem este propósito latente, se as pessoas não conseguem enxergar que o sucesso delas é mais importante do que o meu. Na verdade, se elas não tiverem sucesso, eu fracassei enquanto líder, enquanto ser humano, enquanto colega de trabalho, enquanto amigo, enquanto pai, enquanto irmão, enquanto neto, avô, filho, filha, enfim. Se todos nós conseguíssemos entender que é só isso, o mundo seria muito melhor do que é hoje, sem essa dicotomia maluca, sem esse monte de haters, né? Porque até eu tenho. São poucos, mas eu tenho também. Mas você sabe que eu costumo dizer que o hater é sinal de sucesso, né? Vou te falar. Porque se você, é aquilo que você falou, se você não faz, né? Você não incomoda. Mas é um pouco disso também. Mas o que é o sucesso? Para você, Rosane. Agora invertemos os papéis. Ferrou? O que é sucesso para você, Rosane? Para mim hoje, exatamente hoje, estar conversando com você é sucesso. Meu Deus, que gratidão. Porque eu já aprendi tanto com você aqui hoje. E eu vou chorar se eu continuar falando? Eu choro também, sou uma derretida. Vamos chorar junto. Eu estava contando para o Garcia que teve um episódio aqui que eu falei privilégio. E eu me martirizei demais quando eu percebi que eu falei privilégio. Gente, o certo é privilégio. Exato. Mas não sei de onde saiu. E o Garcia me trouxe uma leveza para o meu erro que eu vou chorar. Eu choro junto. Então, a gente vai chorar junto. Tamo junto. Conta o que você me falou do privilégio. Gente, assim, óbvio, né? A gente começou a conversar aqui sobre outros temas e aí eu trouxe para Rosane o seguinte. Falei, olha, eu não sei o quanto você gosta de filosofia, mas eu gosto. E eu recebi um conteúdo recentemente de um grande amigo também de jornada da Petrobras, que é o Robson, e a Patrícia, mas foi o Robson que mandou, falando sobre Nietzsche, né? Sobre o filósofo e como ele encara as forças, né? As forças que, na visão dele, movem o ser humano. Ele chama de força ativa e força reativa. E a força ativa é justamente isso que você acabou de trazer. É essa profusão de átomos, moléculas, energia que cada um de nós tem. Nós temos, ó, o erro, tá vendo? Cada um de nós temos na nossa singularidade, no nosso ser, e que nos move, e que nos motiva, e que nos torna únicos. Essa energia é maravilhosa. E quando você tem isso pleno, consciência de que isso é seu, o erro é só um detalhe. Porque não somos perfeitos. Não temos a pretensão de ser. Se você tiver, você vai ser uma pessoa infeliz pro resto da vida. Porque chata, não né? Não sei chata, mas infeliz com certeza. Porque a perfeição, ela é chata, ela é impossível, ela é utópica, sabe? E aí, só para concluir o raciocínio de Nietzsche, né? Então, o ser humano, ele passa por esses dois momentos. Algumas pessoas são ativas o tempo todo. Algumas pessoas são mais ativas na maioria do tempo do que reativas. E o que é o reativo? O reativo, ele é uma consequência do ativo. Isso não é o Garcia, tá, gente? É Nietzsche. É só ir lá pesquisar no Google, enfim. Mas é uma consequência. E o reativo, geralmente, ele costuma ser inibidor, tolhidor, questionador, paralisador do ativo. E isso é muito ruim. E o Nietzsche fala, olha, é muito mais fácil encontrar reativos, são pessoas que estão ali mais no momento que são os haters, por exemplo, que estão no momento de questionar o que o ativo faz. E se o ativo não existir, ele vai questionar o quê? Como é que vai ser a vida dessa pessoa? Vai ser triste, vai ser chata, vai ser estranha, porque tem que ter um ativo para o reativo existir, né? E aí o que Nietzsche fala é mais difícil encontrar ativos. Por quê?
Porque a gente tem ativos, sim, e aí eu discordo um pouco, temos vários, estou aqui na frente de uma, né? Sensacional, esse pouco tempo que a gente está aqui conversando, já me trouxe um monte de insights também, estou aprendendo com você. E aí o difícil é a gente encontrar os ativos que estejam em caminhos paralelos que uma hora se encontrem. Porque os ativos, como eles são a atitude, eles são a energia que move, que faz acontecer, que questiona o status quo, eles acabam, às vezes, não se encontrando nunca. E quando eles não se encontram nunca, eles estão mudando ali ao seu redor, o seu contexto, mas não tiveram a oportunidade de se encontrar. E, às vezes, o encontro é breve também. E aproveitar, saber identificar esses momentos de encontro é o que torna os ativos especiais. Eu estou maravilhosamente, ativamente feliz de ter encontrado Rosane hoje, nesse momento. Pode ser que a gente nunca mais se veja, pode ser que a gente passe a se ver com mais frequência agora, que a gente já se encontrou, já encontrou uma sinergia que nos move. Então, é um pouquinho disso. Para mim, o sucesso, ele está intimamente ligado ao papel do líder, que as organizações esperam hoje, que está intimamente ligado com este ato ativo de ser genuíno, de fazer porque acredita naquilo, de saber que vai ter o reativo, que vai vir, pode ser até às vezes muito pesado. Eu já passei por várias situações. Não estou aqui me autotitulando ativo, mas eu me considero um desses ativos. E isso incomoda. Isso gera ciúme, isso gera inveja, isso gera reações que às vezes você nem está preparado e você nem espera receber. Mas elas vêm, porém, é aquilo. De novo, como é que você responde isso? Como é que você responde o hater? Como é que você responde o reativo? Desejando melhor. É difícil, confesso. É uma jornada evolutiva profunda, que depende de muito treino, de muita inteligência emocional. Repara que são todos soft skills, né? A gente não está falando de tecnologia nem de hard aqui. Está falando de soft. Mas soft não é só para o líder, não é só para o gestor. É para a gente enquanto pessoa, né? Enquanto ser humano. Então, eu, sim, fiz muita caquinha na minha jornada, reagi de forma diferente nas reações, de forma que hoje eu olho para trás e me arrependo, e aprendi, né? Você pode aprender olhando o outro e falar, ih, rapaz, realmente isso aqui não é legal. Ou, quando você não tem o outro para ter um exemplo, você acaba fracassando, errando. E você aprende também. Então, assim, não tem problema errar. Para mim, é natural, faço, erro. Quando eu gravar meus vídeos que estão no YouTube, tá cheio de erro. Tem erro pra caramba. Eu não edito vídeo, eu não faço roteiro para gravar, eu não fiz roteiro para estar aqui com você, né? Que a gente estava conversando pelo WhatsApp. E aí, Garcia, o que a gente fala, o que eu pergunto? Cara, vamos conversar. Vai sair naturalmente. Então, para mim é isso. Se você errar, tá tudo bem. E se eu errar aqui, tá tudo bem. E se você que está ouvindo quiser criticar, tá tudo bem também, desde que seja uma crítica construtiva, respeitosa. É isso. Aí, quando é respeitoso, você vê que o outro está te ajudando a crescer. Agora, quando vem a crítica desrespeitosa, desconstrutiva, aí você tem duas opções. Você pode absorver e isso vai oxidar o seu sangue, vai te fazer mal. No futuro você vai ter uma gastrite, uma úlcera, enfim, vai ficar ruim. Ou você aprende a ignorar. Você aprende a ignorar. E é isso. Crítica destrutiva, hoje, cara, eu ignoro. Eu não sou obrigado, sabe? Não é pedância, não é nariz empinado, né? Se você for no meu LinkedIn, eu fiz um post de despedida quando eu saí do Planilheiros, né? Não sei se você vai abordar esse tema. Na verdade, eu não ia nem abordar esse tema, porque você, no LinkedIn, já contou por que você terminou o Planilheiros. E eu queria aproveitar, na verdade, terminou esse ciclo, mas eu queria aproveitar esse momento para falar dos próximos projetos que você tem, porque não tem como. Você é o cara que é exemplo para muita gente. Então, eu imagino que você tem outros projetos e que, se você puder dividir com a gente está aqui doido para torcer por você. Tá bom. Eu vou só concluir o meu raciocínio. Tá bom. Quando eu falei do LinkedIn e do fim do Planilheiros, eu ia citar que nesse post que eu fiz, né, me despedindo do público que me acompanhou por tantos anos e que eu respeito, porque eles me levaram a um novo patamar. Óbvio, eu também corri atrás, eu também me desenvolvi em outras competências, mas o reconhecimento do público, a autoridade que o público me deu, falando de Data Analytics, falando de Power BI, de Azure, enfim, de Microsoft 365, isso me ajudou
na evolução da minha carreira dentro da companhia e as oportunidades que eu tive fora da companhia. E nesse post que eu fiz de despedida, os depoimentos estão lá, para quem quiser ler. Quando eu saí do Planilheiros, eu coloquei lá um post de despedida, né? Eu fiz um agradecimento às pessoas que me acompanharam por tanto tempo, que me trouxeram de um mundo de desconhecido para um mundo de pessoa, não vou falar pública, mas uma pessoa conhecida. Eu já fui abordado em tudo quanto é lugar que vocês imaginarem. Na Disney, em supermercado, em teste de esteira ergométrica, no metrô, no centro do Rio de Janeiro, em São Paulo, em aeroporto toda hora. Então percebam o quanto que o YouTube nos dá essa visibilidade. E essa visibilidade ela só existe porque alguém está consumindo conteúdo. Então eu me senti na obrigação de no LinkedIn explicar, né, que estava acabando aquele ciclo. É difícil para o ser humano encerrar ciclos, já é naturalmente difícil. E encerrar um ciclo que teve êxito, um ciclo exitoso, né, como foi o Planilheiros, mais 160 mil seguidores, plaquinha do YouTube, enfim, diversos eventos, eu me senti na obrigação de fazer esse post, de agradecer as pessoas. E o mais legal é que no final do post eu pedi, gente, se você tem alguma história que porventura tenha passado por algum vídeo, ou se a sua história de vida, de emprego, foi afetada de alguma forma pelo conteúdo que a gente gera, deixa aqui um depoimento surreal. Eu sou manteiga derretida. Eu chorei que foi uma beleza. Tá? Chorei muito, lendo os depoimentos, lendo o quanto que cada um, de alguma forma, por um vídeo que você gastou, eu gastava lá 40, 50 minutos, né? Eu não conseguia fazer vídeo miojo, aqueles vídeos de 1 minuto e tal, TikTok, isso não é para mim. Eu fazia vídeo porque eu precisava falar o que eu sabia sobre aquele tema. Então, como eu não tinha roteiro, eu ligava o REC e ia gravar. Então, ter esse feedback das pessoas no LinkedIn para mim foi muito importante. Voltando para a sua pergunta, né? Novos projetos, sim, tem alguns. Porém, a disponibilidade... Ah, bom, pensei que você falou. Não, eu você ia vou dizer falar que não ia contar. Não, vou contar um. Vou contar um em primeira mão. Não contei para ninguém. Oba! Só pouquíssimas pessoas sabem, mas aqui com você... Não, e como você vai em um monte de podcast, vamos soltar esse episódio rapidão. Nesse momento genuíno aqui nosso, eu vou contar. Mas, enfim, a disponibilidade da função que eu assumi na Petrobras agora, ela realmente me tira o tempo. Né? Você é um dos 57. É um dos 60 C-levels da empresa, né? E é uma responsabilidade, né? E a minha carreira gerencial ela é curta. Embora, de alguma forma, eu tenha liderado pessoas em redes sociais, enfim, de maneira informal, formalmente, eu estou gestor só há 3 anos. Então, para mim é um desafio novo, eu estou aprendendo, e para você aprender, você tem que estudar, você tem que se dedicar. E o tempo que eu estou gastando para estudar e me dedicar a ser um gestor que corresponda às expectativas da organização e, principalmente, aqueles que estão sendo liderados, né, que eu tenho a honra de liderar, exige tempo. E aí, por isso, um dos principais motivos pelo qual o Planilheiros eu resolvi vender, né, abandonar. Então, eu estou me especializando agora nessa nova função. Porém, não tem jeito. De um jeito ou de outro, eu preciso estar em contato com as pessoas. E aí, o LinkedIn me convidou para ser um dos instrutores oficiais. Aí sim! Que legal! Muito legal. Fiquei muito feliz. A gente já tinha tentado, conversado há um tempo atrás sobre a possibilidade, acabou que não deu certo à época. E aí agora, nesse momento que eu estou com um tempo escasso, veio o convite. E aí, óbvio, não tinha como negar, né? Não tinha como. É uma plataforma que eu respeito muito e é um tema que eu gosto, que a gente vai falar sobre Copilot, né? Então, estou agora começando a entregar roteiro, que eu nunca fiz. Mas no LinkedIn tem, né, a necessidade de ter o roteiro bonitinho, né? Tem toda a ilha de edição. Então, agora estou em processo de entregar o roteiro e devo gravar aí no final desse mês. Acredito que em outubro, mais tardar em novembro, já vai estar lá meu primeiro curso no LinkedIn Learning. Yeah. Então, esse é o novo projeto que eu posso falar neste momento. É esse. E em primeira mão, tá, Rosane? Ninguém sabia. Muito obrigada. E em primeira, obrigado eu pela oportunidade. Não poderia deixar de trazer uma coisa nova para uma pessoa tão simpática e carismática que está aqui comigo.
me aturando falar por tanto tempo. Imagina! Ó, vocês não estão vendo aí, mas a gente tem uma mesa aqui e uma pessoa que cuida da parte técnica. Ele fica falando assim para mim, sai de perto do microfone, sai de perto do microfone. Porque eu tô aqui tão entretida que eu tô esquecendo um monte de coisa, sabe? Essa parte técnica, né? De microfone, isso e aquilo. Ah, para quê? Eu quero ficar ouvindo o Fernando falar. Eu queria... a gente está se encaminhando para o final dessa conversa hoje. Tá bom. E eu já quero deixar um convite para a gente fazer de novo, porque eu tenho tanta coisa que eu quero te perguntar, eu tenho tanta coisa que eu quero conversar com você. Quero agradecer demais o Gustavo Gattaz por essa interação. Você é maravilhoso, eu também quero te ver aqui no Pausa na Programação, mas te agradecer por nos apresentar. E eu queria, Gattaz, ó, Garcia, ó, tá vendo? Já corrigi na hora, não vou ficar com dor no coração. Tá, e se não tivesse corrigido, tá tudo bem. Tá tudo bem, mas chamar de Gattaz não dá, né? Então, para mim dá, porque dá? é um cara que eu admiro muito. Então seria uma honra ser o Gattaz. Ó, Gattaz. Garcia. É tudo com G, né? Gattaz, Garcia, e confundi. Eu queria fazer uma pergunta mais técnica, tá bom, né, para a gente puxar um único assunto aqui. Eu prometo que vai ser só uma, porque o conteúdo que você já trouxe já está demais. Mas eu queria ouvir de você, que é uma referência. Como é que você está vendo a questão do uso da inteligência artificial, né? Eita, vai ser mais uma hora de podcast. Não, mas aí a gente não tem uma hora. Então... Tá bom. Eu prometo que eu vou ser breve. Olha, o uso da IA, especialmente da IA generativa, né, porque a IA é maior. Mas a IA generativa trouxe esse tema para o público em geral, né? Quando a gente fala de IA, de machine learning, de deep learning, a gente acaba restringindo o papo para um pessoal mais técnico, né, que geralmente é o time de TI, é o cientista de dados, é o engenheiro, enfim. A GenAI, ela trouxe essa universalização do tema. E hoje, ainda que as pessoas, porventura, não saibam usar, mas elas sabem o que é a GenAI, elas sabem o que é ChatGPT, o que é Gemini, enfim. Isso é uma baita transformação confirmada pelo número de usuários do ChatGPT, né, que chegou em 100 milhões, muito mais rápido do que qualquer outra tecnologia que já existiu no nosso tempo, né? Então, eu vejo isso com um pouco de alegria, e, ao mesmo tempo, com um pouco de preocupação, né? Porque o uso ético da inteligência artificial ainda é um tema recente. A própria legislação, né, o projeto de lei 2338, está em tramitação no Senado Federal desde o ano passado, muito lento, já está com mais de 130 emendas constitucionais, né? Então, assim, muita gente que versa ali, que entende mais do juridiquês da coisa, diz que o projeto de lei é restritivo, que ele, em vez de impulsionar a IA dentro do país, ele pode até restringir. Então, eu tenho uma preocupação em como é que isso vai acontecer, em que tempo. Pelo que está lá no projeto de lei, a agência que vai regular, depois que isso virar lei, é a ANPD, né, a Agência Nacional de Proteção de Dados, que surgiu à época da LGPD, lá em 2017, 2018. E que tenho cá minhas dúvidas se vai conseguir regular isso de maneira eficiente. O contraponto que eu faço as organizações, elas não podem se dar ao luxo de esperar a legislação estar em vigor, né? A gente precisa, de alguma forma, começar a olhar para esse uso, porque esse uso está aí. Eu fiz uma pesquisa no meu LinkedIn, tentando descobrir, do público que me segue, quantas pessoas hoje usam GenAI dentro do ambiente de trabalho. 400 pessoas responderam. 74% das pessoas usam GenAI no trabalho. E a outra pergunta que eu fiz, foram mais duas. A segunda foi, você usa um GenAI desenvolvido pela sua organização ou por um ente externo? E a terceira pergunta, você sabe quais são os riscos de usar GenAI? Então, em relação à segunda pergunta, mais da metade usa externo. Óbvio, pode ser que para nós aqui que trabalhamos com tecnologia isso seja meio que clichê, mas se você leva um documento sensível,
por uma GenAI externa, você está levando uma informação sensível para retreinar o modelo. E essa informação deixa de ser sensível, ela passa a ser pública. É básico para a gente, mas para muita gente ainda não é. Então perceba que o que a gente chamava de data literacy há um tempo atrás, e que é importante para a gente governar o dado, porque sem dado curado, IA não funciona, hoje a gente também precisa de um AI literacy. Quais empresas estão fazendo AI literacy? Se eu perguntar para a sua empresa, ou para a empresa de quem está nos assistindo, já existe uma área dentro da sua empresa versando sobre este tema? Ainda que a lei, ainda que a legislação não exista, mas a gente já tem um monte de ISO versando sobre isso, mas a legislação não existe. Pode ser que me respondam, sim, Garcia, tem. A próxima pergunta, com certeza, não é unânime a resposta. Qual é a área? Tem gente que vai falar que é o jurídico, tem gente que vai falar que é TI, tem gente que vai falar que é segurança da informação, tem gente que vai falar que é a área de conformidade, tem gente que vai falar que é um comitê composto por todas essas áreas, mas percebam, não há uma unicidade na resposta. Então, é um tema recente. Existem preocupações, existem N casos, é só pesquisar na mídia, de racismo praticado por IA. E aí, para fechar, eu gosto de trazer essa reflexão nas minhas palestras que eu faço. Bom, eu trabalho na diretoria de governança e conformidade, né? É uma área que, dentre outras atividades, visa prevenir, evitar fraude e corrupção. Quem comete uma fraude é um ser humano. Quem comete uma atitude antiética é um ser humano. Quem comete um homicídio ou um feminicídio é um ser humano. Quem rouba é um ser humano. E somos estes mesmos seres humanos imperfeitos que estamos treinando os modelos de IA, que estamos levando os vieses inconscientes para dentro desses modelos, porque eles vão, não tem jeito, vai. E aí, a reflexão que eu deixo para fechar é, em vez de a gente ficar, bom, primeiro antes da reflexão, se uma IA comete um ato de racismo, você vai prender a IA? Você vai prender o modelo? Você vai botar algema no computador? Não. Então, óbvio que quem treinou essa IA, o responsável por essa IA, tem que pagar. Mas, independente disso, da justiça sendo feita, para mim a reflexão que fica é, a IA e todas as imperfeições que ela tem gerado, ela gera muita coisa legal, mas também gera imperfeições oriundas desses vieses, nada mais é do que um reflexo da nossa sociedade. Para olhar para a IA como um espelho do que a nossa sociedade se tornou. É isso. Se a gente conseguir enxergar isso nesses vieses e nesses erros que a IA está cometendo, com certeza, se a gente melhorar a nossa sociedade, se a gente melhorar a gente, esses vieses vão deixar de existir e, portanto, não serão mais levados para dentro do treinamento dos modelos. Então, gosto da IA, acho ela importante, ela vai ser disruptiva, ela é um caminho sem volta, ela também é um caminho de desigualdade social, porque nem todo mundo tem acesso. Porém, toda inovação passou por este mesmo rito, por este mesmo roteiro, a IA é só mais uma delas. Mas, se a gente conseguir entender o recado que a IA está passando com as imperfeições que ela comete, e a gente, a partir disso, nos tornarmos ativos para mudar, assim teremos uma sociedade melhor e uma IA melhor também. Uau! Garcia, eu queria te pedir para olhar para aquela câmera ali e deixar uma mensagem final para quem está acompanhando a gente. Tá bom. Bom, se você conseguiu chegar até aqui, parabéns e obrigado por nos acompanhar nesse papo maravilhoso. Pensem no que eu trouxe para vocês, né? De forma alguma a gente pode ignorar que somos seres em evolução. A gente vai evoluir e a gente vai errar. A jornada faz parte. Mas se a gente conseguir entender que o erro honesto faz parte do jogo, sem nenhum tipo de punição, de martírio, a gente só errou, gente. E aí, quando erra, pede desculpa. Corrige o erro e tenta não errar de novo. É melhor, porque aí você aprendeu. Então o recado que eu deixo é esse. Vamos tentar melhorar enquanto sociedade, a gente precisa disso. Chega de achar que quem discorda de você é seu inimigo. Não é só uma pessoa que pensa diferente. Em algum momento, em alguma coisa, vocês concordam.
É só achar essa coisa. E nessa que vocês discordam, para de tentar convencer o outro de mudar de opinião. As pessoas têm suas características, elas viveram em um meio que os levaram a ser dessa forma. E se você não conseguiu convencer, tudo bem. Acha alguma coisa que vocês convergem e vai para frente. Assim fica mais fácil. Também convido vocês a me seguirem nas redes sociais. Hoje eu só tenho 2, né? Não tem mais YouTube, embora, para quem quer aprender Power BI, Excel, Azure, o canal tá lá, os vídeos estão lá, eu não tirei os vídeos do ar, muito pelo contrário, fiz questão de deixá-los lá, porque para mim conhecimento é atemporal. Então, e recebo feedbacks até hoje. Garcia, tô vendo um vídeo aqui de 2015, até hoje ele funciona. Glória a Deus, conhecimento é atemporal e é importante para a gente melhorar enquanto sociedade. Então me sigam nas minhas redes sociais, no meu LinkedIn é Garcia Martins e o meu Instagram é Dica do Garcia. É isso, e muito obrigado por essa oportunidade. Foi maravilhoso estar aqui com você, Rosane. Eu que agradeço. Para a gente encerrar, eu queria perguntar, como é, Garcia, o seu momento pausa na programação? A hora que você recarrega essa energia ou que você relaxa? Como é esse momento? Pausa na programação. Maravilhoso. É um momento breve, mas ele é intenso. Ele se dá todo dia. A rotina na companhia, às vezes você tem que ficar até mais tarde, né? Então, mas independente do tempo, quando eu chego em casa, tem um momento que eu gosto muito. A minha esposa, lógico, né? A gente tem, tanto eu tenho ela no celular, o rastreio, quanto ela. Moro no Rio de Janeiro, é uma cidade que tem desafios sociais e culturais ali. Então a gente tem esse hábito de se acompanhar. Eu falo, tô saindo daqui, ela já sabe mais ou menos o tempo que eu demoro para chegar em casa. Se esse tempo passar, algo está fora do padrão. Mas, fato é, quando eu abro a porta do elevador, está minhas 4 cadelinhas, tenho 4 cachorrinhas, uma delas muito velhinha, cega, surda, que fica girando em torno do eixo, e a minha esposa, na porta, esperando. Esse é o momento da pausa. Esse é o melhor momento. Estou em casa com aqueles que me respeitam, que não me criticam, que não me julgam, e por isso a minha emoção. Esse é o momento que tudo para e o Garcia está aqui. A entidade, enfim, a energia está aqui, é essa, e vamos em frente. Esse é o momento pausa na programação. Como eu te disse, ele é curto, mas ele é suficiente para recarregar a bateria de todo o desafio que aconteceu durante o dia. Obrigada. Tamo junto. Minha amiga, meu amigo, muito obrigada por você estar aqui com a gente hoje. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.